O livro de Salmos, de número 3, vai nos dizer assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei os milhares do povo que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Aleluias, glorificado seja o nome santo do Senhor. A minha Bíblia aqui tem como título, Confiança na adversidade. O que vem ser a adversidade? Seriam as nossas lutas, as nossas preocupações, as dificuldades, aleluias. Quem em sã consciência, com um monte de problemas para enfrentar, pode deitar, dormir e descansar? Todos nós podemos fazer isso quando confiamos verdadeiramente no nosso Deus. Quando entregamos verdadeiramente para Deus os nossos problemas. Lutar nas adversidades é difícil. Aleluia, mas não é impossível. Para nós que sabemos que temos um Deus que cuida de nós. Para nós que sabemos que temos um Deus que tudo faz por nós. Aleluia. Davi, ele foi o rei mais conhecido, bem conhecido lá no reino de Israel, pela sua coragem, aleluias, pela sua liderança, pela sua fé. Sabemos que o livro de Davi, nós sabemos que todos os salmos foram escritos por ele. Sabemos que toda a trajetória dele, ele teve afrontas. Ele teve que, aleluias, enfrentar as adversidades. Não é diferente nos dias de hoje, nós temos que enfrentar as nossas adversidades. Muitas vezes temos que passar, o Senhor prepara as adversidades para que nós passemos, para que nós venhamos crescer na presença dEle. Sem luta, sem a dificuldade, nós não chegamos próximo ao Senhor. Porque se tudo vai bem na minha vida e na sua vida, para que eu vou buscar Deus? Não preciso buscar Deus. Eu tenho meu carro do ano, eu tenho a minha conta recheada. Está tudo bem, todo mundo em casa tem saúde. É fácil, assim é fácil eu seguir a Jesus. É fácil eu seguir a meu Deus. E quando ao contrário nós estamos na luta? É nesse momento que nós temos que ser mais forte ainda. É nesse momento que nós temos que entregar nas mãos do Senhor e permanecer, ser fiel. Né? Como aquele cego fez. Chegou o momento que ele tomou atitude na vida dele. Ele não queria mais pedir esmola. Ele não queria mais ficar sentado naquele caminho, não. Ele tomou uma atitude e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, eis-me aqui. Assim temos que ser nós. Pedimos a misericórdia do Senhor e falar: Senhor, estou aqui. Tome atitude. Muda a sua história. Com Jesus, Ele pode mudar a nossa história. Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele estava, aleluia, ele estava numa aflição tremenda naquele momento. Por que ele estava afligido naquele momento? Porque ele se sentiu perseguido naquele momento, quando ele escreveu esse salmo, que tem como título Confiança na Adversidade. Porque o próprio filho dele estava perseguindo ele. A história relata que Absalão queria o reino do pai. Ó, que terrível. É diferente no dia de hoje? Não, não é. As perseguições são diferentes? São, mas tem perseguição dentro da casa. Dentro da nossa casa tem perseguição, sim. Porque tem aqueles que servem ao Senhor e tem aqueles que não servem. E fala mal de nós que servimos ao Senhor. Você está na igreja há tanto tempo, não mudou nada na sua vida.
É Ele que pensa que não mudou, porque mudou. O Senhor trabalha em silêncio na minha e na sua vida. E quando Ele está no meio das nossas aflições, aleluia, a vitória vem, se nós formos aprovados. Temos que ser aprovados. O Senhor me coloca a mim e a você, aleluia, nas lutas, nas perseguições, para que nós tenhamos um verdadeiro particular com Ele. Porque se estivermos na bonança, não vamos ter esse particular. Eu estou bem. Agora, na hora da enfermidade, na hora da dificuldade, na hora que eu estou precisando de uma provisão, eu corro para os pés do Senhor. Mas nós não podemos, não é errado correr para os pés do Senhor quando estamos tristes, aborrecidos, preocupados, ansiosos. Não é pecado não. Mas nós temos que buscar nesse momento e permanecer quando a vitória vem. Não podemos fazer como aqueles 10 que foram curados, só um voltou para agradecer. Eu não posso ficar na presença do Senhor só quando eu estou precisando, não. Eu tenho que permanecer. Está tudo bem? Amém, glória a Deus, eu vou para a igreja. Eu estou triste, abatida hoje? Amém, glória a Deus, eu vou para a igreja. Porque ali é o lugar em que o Senhor cuida de mim e de você. Porque aqui é um lugar para aqueles que estão doentes. Porque aqueles que estão sãos não precisam ficar aqui. E nós precisamos todos os dias ser curados. Nós estamos num culto de libertação. Todos os dias temos que ser libertos de pensamentos, de atos que nos afastam de Deus. Não podemos ficar cheio de pecado na presença do Senhor. Ah, mas é um pecadinho só, Deus não olha. Deus olha sim. Nós somos taxados lá fora como diferente. Nós somos os crentes diferentes. A nossa vestimenta é diferente, o nosso andar é diferente, o nosso amar o nosso próximo é diferente. Tudo em nós cristãos tem que ser verdadeiro. Não pode ser como dizem por aí, meia boca não, meio crente não. Nós somos crente, acabou, não tem meio crente. Aleluias. E ele estava passando por uma dificuldade grande. Já pensou o próprio filho querer tomar o que é meu? Estou vivo ainda, não morri. Quando morrer ele vai levar. Se não levar, o Estado toma conta. Mas por hora eu estou viva, então eu mando nas minhas coisas. Eu acredito que, aleluias, Davi estava numa situação tremenda, que ele não queria brigar com o filho. Que ele tinha amor para todo mundo. Mas ele foi perseguido tão grandemente que ele teve que esconder. Ele teve que correr para se esconder, sob pena dele ser morto. Porque ele tinha na frente dele um inimigo imenso. Seu próprio filho, um inimigo imenso. Aleluias. Como eu já disse, as adversidades servem para nós crescermos na presença do Senhor. Serve para que nós vejamos que, aleluias, não há outro Deus a se buscar. Não há o deputado A, o deputado B, não há. Ele até pode em algum momento fazer algo para você quando ele está te precisando de você. Quando ele está precisando do seu voto, ele pode fazer algo para você sim, mas depois, acabou. Você só vai vê-lo na próxima eleição. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, sempre que nós precisamos dele, ele está aqui para nos atender. Ele sabe o que eu e você viemos buscar nesta noite. Quando nós decidimos lá em casa, hoje eu vou para o culto daquela igreja, o Senhor já sabia o que você vinha buscar. Aleluias. E a palavra do Senhor fala que ele não despede ninguém vazio. Eu creio nisso, que eu vou ser despedida hoje com a minha bênção na mão. Aleluias, eu tenho que crer. Eu tenho que ser como Davi, ter coragem de enfrentar a situação. Não se esconder. Não, aleluias, olhar para trás, olhar para a direita, olhar para a esquerda. Não, eu tenho que confiar, eu tenho que viver no Deus que eu prego. E pregar um Deus que eu vivo, um Deus de amor. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que você faz quando a adversidade bate na sua porta? No primeiro momento você desespera, você chora, você sai da presença do Senhor, não volto mais para aquela igreja porque nada consegui ali. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nada consegui ali. É o inimigo falando com você. Porque aqui é o lugar onde nós somos abençoados. É o lugar onde nós somos ensinados a buscá-lo. A gente fala que ama a Deus, mas a gente não busca, ou não busca verdadeiramente. Porque eu entrego nas mãos do Senhor, vou lá e tiro. Porque eu não quero esperar o tempo do Senhor para que Ele resolva para mim.
eu quero para ontem. Aí quando o homem põe a mão nas coisas, tudo sai errado. Então, se nós pregamos que Deus pode, nós temos que viver que Deus pode. Nós temos que pregar a todo instante que Deus pode mudar, Deus pode curar se for da vontade dEle, Ele pode mandar provisão do alto céu, Ele pode enviar o irmão e falar: irmã, você está precisando disso, né? Toma aqui, ó, Deus mandou te dar. Mas nós temos que estar na posição. Temos que ter em mente todo o tempo: buscar primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus, pastora? Que eu tenho que buscar primeiro? Buscar primeiro ouvir Ele, adorar o Senhor. Você tem que adorar. Você tem que exaltar o nome santo dEle, porque em todo momento Ele está nos ajudando. Até aqui o Senhor nos ajudou, todos nós vivemos isso. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ocultado quando é para ocultar. Só Deus faz isso, só o nosso Deus. Não existe vários deuses, existe só o Deus de Israel. Aquele Deus que não tem ouvido, mas ouve. Aquele Deus que não tem perna, mas Ele anda. Aquele Deus que não tem vista, mas Ele enxerga. Ele sabe que eu e você estamos aqui, e Ele sabe o que nós viemos buscar. O inimigo aí fora não quer me ver, nem ver vocês aqui nos pés do Senhor. Ah, pastora, você está pregando, a tua filha não está na igreja, teu marido não está. Amém, mas eu estou por eles. Ah, tenho dito aqui, a pastora tem dito aqui, que muitas vezes as bênçãos vêm para a nossa família, porque nós estamos de pé. Nós estamos de pé, buscando, estamos de joelho, buscando por aqueles que estão afastados por algum motivo. E eu louvo a Deus que aqui é uma igreja, que quando eu entro aqui, que eu estou triste, que eu choro, sempre tem uma irmã para falar: fica firme, sua história vai mudar. Não desanima não, fica aqui, porque sua filha vai voltar, teu neto vai voltar e teu esposo vai voltar. Ah, eu não vou ficar em casa, porque minha família está lá. Não, eu venho buscar por eles. Davi continuou reinando, com luta, com dificuldades, sim, aleluias. Agora, se você for lembrar também, esse versículo 3 aqui, Números 3 de Salmos, vai nos lembrar que Deus permitiu que Absalão se levantasse contra o pai, por conta do pecado que ele fez com Batseba, com o filho, a filha que ele teve com Batseba. Foi errado aquilo, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós erramos, o Senhor nos buscou de lá do lamaçal. Ele nos trouxe para a casa dele com o pecado e tudo. Mas quando chegamos aqui, a gente abandonou o pecado. Eu fui resgatada pelo Senhor, então eu sou outra pessoa, eu sou uma nova criatura. Eu não posso praticar o que eu praticava antes. Eu não posso me vestir como eu me vestia antes. Tudo, nós somos nova criatura, mas parece que a gente não quer viver a nova criatura. A gente sempre lembra o velho homem. Aleluia, as provas estão aí. Para quem quiser ver, as adversidades vêm sim. No mundo tereis aflição, mas tem o quê? Bom ânimo. Nós temos aflição sim, mas o Senhor passa conosco. Daniel não foi lançado lá na cova dos leões? Deus poderia impedir ele que ele fosse lançado ali? Poderia. Mas ele teve que ser lançado? Sim. Porque lá Deus viu a fidelidade dele. Muitas vezes a gente passa pela prova para que o Senhor veja a nossa fidelidade. Ele quer ver até onde eu vou louvar para Ele, ou vou negar o nome dEle. Ele quer ver isso. Os amigos de Daniel também, naquela fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais foi aquecida, nada aconteceu por eles, tiveram que passar lá, sim. Então quando vier a prova, a adversidade para mim e para você, não venhamos amedrontar não, podemos até chorar um pouquinho, como nós conhecemos, aleluia, chorar um pouquinho só, mas se levanta, ora a Deus, o Deus que tudo pode. Neemias, quando recebeu aquela notícia triste, que lá a cidade do pai deles tinha sido demolida, no primeiro momento ele chorou.
No primeiro momento ele se entristeceu, sim, nós somos carne. Mas logo ele orou para quem de direito. Ele lembrou do Deus que tudo pode. E depois ele continuou orando, porque no serviço o serviço dele era servir ao rei. Era comer a comida do rei para ver se estava envenenado ou não. Ele teve que orar para que o rei liberasse a ida dele até a cidade para reconstruir os muros. Quantas vezes nós nos alistamos na casa do Senhor para ajudar? E aí você escuta alguém lá na sua casa falar: você está fazendo o que na igreja? Sei lá, é um zero à esquerda. Mentira do inimigo. Todos nós estamos aqui para trabalhar na obra do Senhor. Tem trabalho para todo mundo. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que querem realmente trabalhar na casa do Senhor. Porque o primeiro amor, ele é bonito, ele é lindo. Você chega na casa do Senhor querendo fazer tudo. Mas depois de um tempo você já vai esmolecendo. Você já não vai querendo mais fazer aquilo que você fazia. Aí você já vai começando a falar mal daquele que faz. Então na casa do Senhor não tem que ter isso. Todos nós somos abençoados. Igualmente, não sei, depende da minha fé, depende da sua fé. Eu tenho fé que o Senhor pode mudar a situação que eu me encontro. Você tem fé? Amém? Temos que ter fé. Temos que estar na casa do Senhor falando, aleluia, e pregando a mesma palavra. O amor, a confiança, a fé. Que Deus pode todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Então veja que vamos ter a diversidade dentro da nossa própria casa? Podemos até ter. Mas o Senhor vai nos livrar. Ele vai passar conosco. Aleluia. Nós vamos ver aqueles que falam mal da gente na casa do Senhor. Hoje eu assisti um vídeo que uma sobrinha minha passou. É um vídeo muito longo. Que no primeiro momento assim a pessoa olha e fala: não vou ver não. Não tenho tempo para esperar para ver. Mas eu falei: não, eu vou ver. No primeiro momento eu falei: não vou olhar, é muito longo. Mas depois eu falei: não, eu vou ver. Se veio para mim é porque é para eu ver. Aleluias. E o vídeo falava da pessoa que tinha raiva de crente. A pessoa toda vez que conversava com ele falava: Deus te abençoe, fulano. Deus te abençoe, fulano. E ele pegou ira de tanto ouvir Deus te abençoe. E chegou uma pessoa do nada e deu um presente para ele, era um creme lá, e ele era todo metido a bam, né? Eu posso, eu sou o dono da empresa, mas eu vou. Ele foi, tomou banho, em casa chegou, ele falou: eu vou usar esse creme, um pouquinho só um pouquinho para me ver, parece que é cheiroso, botou. E aí ele deitou para dormir e acordou crente. Acordou crente. Mas ele entrou num desespero tão grande, porque ele não queria ser crente. Na cabeça dele, ele achava que crente não ia poder fazer mais nada do que fazia antes. E de fato não pode mesmo não, né? Mas o cristão, ele não é proibido de viajar. Ele não é proibido de ir a um cinema. Ele não é proibido de passear, ir numa praia. Ele não é proibido de nada. Eu não sei por que cargas d'água ele não queria saber do crente. Conclusão. Sabe o que ele fez? Ele pegou a Bíblia, foi para o banheiro, deixou a Bíblia lá no banheiro e correu e trancou a porta. Falou: bom, agora eu peguei. A Bíblia não vai me acompanhar. Pois a hora que ele trancou a porta e olhou, a Bíblia estava lá do outro lado. Eu achei assim tão interessante o vídeo. Só quem vai chegar e falar: não, eu vou ver, porque é muito longo, não vê. Mas eu achei interessante, porque ele acordou desesperado. Mas no fim, ele foi até ajudar uma pessoa que estava na mesma situação com ele, que não queria saber de Cristo. Olha que coisa linda que Deus faz, né? Mas ele apanhou bastante para aceitar que ele amanheceu cristão. Porque ele só dava valor nas coisas materiais. Ele só dava valor naquilo que ele tinha. As almas que precisavam de uma coisa, não dava valor em nada. Então Deus teve que trabalhar nele, para que ele visse que as coisas não é como ele queria. Assim como nós, né? As coisas não acontecem como a gente quer. As coisas não acontecem no tempo que a gente quer, é no tempo dele. É Deus quem fala o tempo certo da bênção chegar para mim e para você. Aleluias. Mas tem luta? Tem luta. O próprio filho, Absalão, contra o pai. Mas ele ficou firme. Ele sabia que Deus ia passar com ele, que no momento ele ia sair daquilo.
E veja que esse Salmo de número 3, ele começa a dizer que os inimigos deles multiplicou. Ele fala, Senhor, os meus inimigos multiplicaram. Por quê? Porque o filho levou a boa parte do povo contra ele. Olha que tristeza que estava a vida de Davi. Mas em nenhum momento ele deixou de falar que o Deus dele ia tirar ele daquela situação. Assim somos nós. Por mais difícil que seja o que você esteja passando, ou que você tenha que passar, lembre-se dessa passagem, fica firme. Fica firme porque o Senhor vai te livrar. Ele vai passar com você e vai te livrar desse problema. Aleluias. Aí veja, alguém que diz eu confio em Deus, você tem que agir como confia em Deus. Você confia em Deus, aleluias, mas você chega no fulano e fala, está difícil, até agora não aconteceu nada, não sei se vai dar. Essa palavra para o cristão não existe, porque com Deus tudo acontece, mas não é no meu tempo nem no seu, é no tempo dele. A bênção virá, mas no tempo dele. Um paralítico não esperou 38 anos, aquela mulher do fluxo de sangue não esperou 12 anos? Aí você vai me perguntar, pastora, mas o meu problema vai levar a tudo isso? Não sei, o meu levou 8. E eu fiquei firme. Obviamente, chorava, desanimava um pouquinho, mas logo chegava, Deus punha na minha frente, alguém levanta, porque tudo vai dar certo. Assim eu digo para você, levanta, fique firme no Senhor, que no tempo dele a sua vitória virá. Aleluia, e se ele dá, se ele coloca a adversidade na minha vida e na sua vida, é porque ele conhece o filho e a filha que ele tem. Ele sabe que nós vamos esperar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, ele é um Deus que tudo pode. Que nós não venhamos ter dúvida nenhuma que o nosso problema será resolvido. Porque o mesmo Deus que operou ontem na Bíblia, ele opera hoje e vai operar amanhã. Se ele realizou milagre lá, ele vai realizar milagre hoje aqui. Vai. Basta você crer, basta você acreditar, pastora, mas você não sabe o que eu estou passando, é tão difícil, mas para Deus não é. Lucas 1,37 fala, haverá algo impossível para Deus? Para nós pode ser impossível, mas para Deus não é. Então fica firme, aleluias, porque Davi viu que ele estava na frente de uma grande luta com o próprio filho, aleluias. Ele se lembra do pecado dele lá atrás, mas ele ficou firme. Que nós venhamos ficar firme. Aleluias também. Porque Deus tem coisas boas para mim e para você. Qual o pai que o filho pede um tênis, um sapato, ele vai dar qualquer coisa? Não. Ele vai falar para o filho, espera um pouquinho que nós vamos te dar o melhor. Imagina o nosso Deus. Ele vai dar o melhor para a gente. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no finalzinho aqui do capítulo 3 aqui, ele vai dizer, né? Ele vai reconhecer, Davi reconhece a soberania de Deus. Ele reconhece que Deus é o único Deus. É o único que pode mudar a situação de cada um de nós. É o único que pode curar. É o único que pode libertar. É o único que pode fazer mudança. Ele muda a sentença que foi lançada contra nós. Aleluias. Tem um personagem na Bíblia que Deus acrescentou 15 anos mais para ele. Deu tempo dele colocar a casa dele em ordem. Vamos colocar a nossa casa em ordem. Se algo estiver errado, peça para Deus mostrar para você o que é que está errado. Você tira de lá. Tira de lá porque o Senhor vai abençoar. Ele vai te acrescentar anos. Aleluias. Esse é o único Deus. Aleluias, glória a Deus. Ele fala, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor sustentou. Olha que coisa linda. Nós temos que aprender isso. Diante da dificuldade, da luta, de deitar e dormir. Porque quando eu estava no meu problema, aleluia, meu esposo dizia, como é que você consegue deitar e dormir com esse problemão que você está? Eu falei, vai adiantar eu ficar nervosa? Vai adiantar eu chorar? Vai adiantar eu descabelar? Vai adiantar eu sair correndo na rua e gritar, pelo amor de Deus, alguém me socorre? Não vai. Porque é só Deus que pode. Então eu deito e durmo. O amanhã pertence a Deus. Aí eu ando muito na rua a pé, né? Eu acho tão bonito a gente ver os animaizinhos. Nenhum deles morre de fome. Nenhum deles. Você vê na frente as pombinhas comendo, os cachorrinhos comendo. Tem gente que traz até de casa o alimento e põe ali para eles comerem. E quem prepara isso? É Deus.
E para nós que somos filhos dele, ele vai deixar faltar o pão à mesa? Não vai. Ele sabe que nós precisamos vestir, ele sabe que nós temos que pagar água, luz, imposto. Ele sabe tudo isso. Mas quando a gente decide tomar uma decisão de buscar ele em primeiro lugar, ele faz as demais coisas, ele acrescenta. Ele acrescenta. Eu não sou aposentada, meu esposo não é aposentado, mas o pão não falta à minha mesa. No momento certo, Deus vai conseguir que eu me aposente. Tenho 65 anos, não sou aposentada, mas Deus vai preparar. E enquanto não vier a minha aposentadoria, Deus não vai deixar faltar nada. Por quê? Porque esse Deus é tremendo. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Aleluias. Nós vamos orar. Vamos pedir para que o Senhor aumente a nossa fé. Vamos pedir para que o Senhor nos dê coragem de enfrentar no momento das adversidades. Louvado seja o nome santo do Senhor. Após a oração você vai vir aqui na frente para receber a unção de ousadia na presença do Senhor. Uma unção de ousadia para que você tenha ousadia de pisar na cabeça do Satanás. Falar, aqui você não entra mais. Em nome de Jesus. Ousadia. Aleluias, para que você venha na casa do Senhor e receba a tua bênção. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, obrigado, Senhor, porque nesta noite, Pai, Tu falaste conosco. Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu é aquele, Senhor, que fortalece aqueles que estão fracos. Tu és aquele que abre porta onde não tem porta. Tu és aquele que cura, Senhor. Eu quero te pedir para que o Senhor venha visitar, Senhor amado, cada órgão do nosso corpo, Senhor. E dar vida naquilo, Senhor amado, que está paralisando, Pai. Visita coração, visita rim, visita, Senhor amado, todos os órgãos, visita o cérebro, Pai. Vai visitando assim como o Senhor fez ali no Vale dos Ossos Secos, Pai. Visita cada órgão das nossas vidas, Pai, de dentro de nós. Pai, vai visitando a cada um dos teus filhos, fortalece aquele que está fraco, levanta aqueles que está caído, levanta, Senhor amado, aquele que está prostrado, Pai, que não vê saída, que não vê solução, Pai. Tira a venda dos olhos para que eles possam ver que Tu és o Deus, Tu és aquele que age, Tu és aquele que opera, Tu és aquele que livra, Tu és aquele que liberta, Senhor, que cura, que leva para o céu, Senhor. Tira a venda dos seus filhos, dos olhos dos seus filhos desta noite, para que eles vejam que Tu és aquele que prepara o milagre. Mova as águas neste lugar, mova as águas na vida de cada um nesta noite, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.